Olá, como vai? Tudo bem com você? Eu sou a Fátima Ribeiro e esse é o canal Maquibela. Que bom que você está aqui. Muito obrigada por assistir. E eu começo falando com você sobre um assunto que está sempre nas bocas dos cabeleireiros e das clientes que fazem progressiva. Hoje nós vamos falar sobre a importância da utilização da escova no procedimento de alisamento. Se você se interessa por esse assunto, fica aqui comigo que eu vou te contar tudo. Bom, vamos lá. A gente sempre fala sobre alisamento aqui na Maquibela, no canal da Maquibela, porque aqui a gente fala de cabelo, a gente fala de tratamento de cabelo, a gente fala de alisamento. Eu tô no ramo há quase 15 anos, aprendi muito nesse tempo. A gente sempre tem o que aprender, né? Minhas clientes sempre me ensinam muito. Mas uma coisa que eu aprendi foi com relação à importância da escova no procedimento de alisamento. Por que eu falo isso? Porque algumas cabeleireiras, elas fazem o processo de alisamento sem utilizar a escova. Elas usam apenas a chapinha. E isso é muito prejudicial, tanto para o resultado que você quer, quanto para a saúde do cabelo, né? Porque muitas vezes usa com a temperatura muito alta, e isso é muito ruim para a estrutura capilar. Então, por isso, eu queria falar hoje do quanto que é importante a gente usar a escova no processo de alisamento, tá? Eu fiz umas anotações aqui e vamos começar falando que a escova, ela é uma etapa fundamental. Bom, se você não sabe, o processo de alisamento com progressivas à base de ácido tem uma etapa, tem algumas etapas, né, um passo a passo, que de maneira geral, é lógico que para cada pessoa tem que ser feito um diagnóstico, como eu sempre falo aqui, tem que ser estudado a resistência desse cabelo, tem que ser estudado o histórico de químicas nesse cabelo, tem que ser estudado como está a situação de vida daquela pessoa, normalmente mulher, e que tem oscilação hormonal, que tem menopausa, que tem menstruação, que engravida, que está amamentando, que tem situações emocionais que muitas vezes influenciam na saúde do cabelo, ou seja, eu não me canso de repetir que isso é muito importante, isso é de extrema importância. Esse diagnóstico prévio para fazer qualquer procedimento químico num cabelo, ele é essencial. E eu venho falando isso há muito tempo. Por quê? Porque a gente vê que tem cabeleireiros que às vezes eles deixam isso de lado e não dá para deixar de lado, tá? Então, cabeleireiro, por favor, preste muita atenção no diagnóstico. É super importante que você faça essa parte, essa primeira etapa. E você que é cliente de salão e que gosta de fazer alisamentos no seu cabelo, fique atento ao que o profissional está fazendo, sabe? Fique de olho e veja, através disso que eu vou falar aqui, se ele está trabalhando de uma forma que você vai ter o resultado que você quer e que você vai manter seu cabelo saudável. Então, a escova, ela tem uma importância fundamental. Por quê? A escova, ela vai fazer o trabalho, o primeiro trabalho braçal, né, no cabelo, para alisar esse cabelo. Por quê? Porque o processo normal de alisamento de cabelo com produtos à base de ácido você lava o cabelo 2, 3 vezes, dependendo da necessidade, né, que você profissional veja. Então você vai lavar bem esse cabelo, vai enxaguar, tirar todo o shampoo. Eu costumo orientar que depois desse enxágue, que ele seque com a toalha, tire o excesso de água com a toalha, aplique um reconstrutor para dar estrutura para esse fio poder suportar o alisamento, deixa, enluva o cabelo, massageia, deixa por 5 a 10 minutos, enxágua bem, tira todo esse produto de reconstrução e aí você vai secar esse cabelo e aplicar o ativo. Vai dar o tempo de pausa.
depois do tempo de pausa vai enxaguar totalmente. Tem empresas que dizem, enxágua 50%, enxágua 60%, enxágua 80%. Eu, sinceramente, não sei como seria enxaguar um cabelo 80%. Como seria enxaguar 50%. Eu tenho a menor ideia de como fazer isso. Então, eu não sei se você que está me assistindo sabe como fazer. Eu não saberia fazer. Então, a orientação que a gente tem com produto ácido, pelo fabricante, pelo químico, pelo técnico que conhece mais disso, é fazer um enxágue total. Eu costumo enxaguar por 10 minutos o cabelo, até eu ter certeza de que não tem resíduo nenhum desse produto mais naquele cabelo. Ok, enxagou, tirou, deu tempo de pausa, enxagou, secou o cabelo, e aí nós vamos fazer a escova. É essencial que a gente faça a escova. Pegando minhas anotações aqui para não esquecer nada. Por quê? Quando você coloca o ativo, né, ou seja, o produto que vai fazer o alisamento, existe ali uma mudança na estrutura do fio. Então, essa é a primeira mudança de estrutura, que algumas pessoas estão chamando de desnaturação. Eu não sei se esse termo está correto, né? Se tiver alguém mais técnico aí que saiba, pode me corrigir. Mas o que eu tenho ouvido falar é que se chama desnaturação, essa primeira transformação que acontece num cabelo que tem uma ondulação e que vai ser alisado. Então, o produto, se ele for um bom produto, aliás, no site da MacBella a gente tem um bom produto, você pode chamar a gente depois aqui pelos comentários, ou chamar pelo WhatsApp, ou ir lá no site. A gente tem opções lá para você fazer esse alisamento. Mas enfim, voltando, se o produto for um bom produto, um produto que tem um potencial de alisamento bom, o que vai acontecer? Você vai conseguir já nesse primeiro momento, você como profissional, perceber que o cabelo cedeu. Então, se é um cabelo que não tem tanta resistência, ou seja, já é um cabelo habituado com esse tipo de produto, com esse tipo de procedimento, e o produto tiver um bom potencial ácido, então essa primeira fase já vai acontecer nesse momento que você deixou em tempo de pausa. A segunda, vamos dizer, ajuda na transformação desse fio, que seria a desnaturação, ela ocorre quando você utiliza a escova. Então, no processo de alisamento, a escova também está fazendo essa mudança na estrutura do cabelo. Se você deixa para fazer isso quando você for fazer a chapinha, você vai forçar muito. Por quê? A chapinha vai ter que fazer um trabalho que ainda não é o trabalho dela. O trabalho dela é outro. Então, esse trabalho de modelar o cabelo do jeito que você quer, por quê? Muitas vezes, com o mesmo produto, o nosso produto, por exemplo, a gente consegue fazer isso. Com o mesmo produto, você consegue fazer desde um cabelo cacheado, que a pessoa não quer tirar os cachos, ela quer só reduzir o volume, definir o cachinho e tal, até um liso absoluto. Você consegue fazer isso com o mesmo produto usando técnicas diferentes. Então, a escova, ela vai fazer esse primeiro trabalho de te colocar ali fazendo aquilo que a cliente quer. Ou seja, a minha cliente é cacheada, não quer ficar lisa, com a escova, com o trabalho da escova, né? Eu tô com ela aqui, queridinha. Com o trabalho da escova, você vai conseguir fazer isso. Vou até deixar ela meio aparecendo aqui. Vou até segurar ela um pouco. Você vai conseguir fazer essa mudança estrutural no fio e você vai modelar o fio com a ajuda do calor do secador e com o trabalho operacional utilizando a escova. E isso vai te dar um resultado muito bom. Por quê? Se você usar somente a chapinha, muito provavelmente o que vai acontecer é que vai ficar aquele cabelo chapado, liso, esticado. Esse cabelo não vai ter movimento e ele não vai ter balanço. Por quê? Porque você pegou a chapinha e literalmente chapou o cabelo. Então, tenha muito cuidado com relação a isso. A escova,
ela ajuda no selamento, embora o selamento final quem faz é a chapinha, mas ela ajuda, ela já começa a fazer ali um selamento, ela vai alisando, ela vai modelando e ela vai fazendo, como eu já falei, o processo de mudança ali na estrutura do fio. A chapinha, ela vai dar a parte final, que é o acabamento, tá? O acabamento que você quer é a chapinha que vai dar. A chapinha vai selar totalmente a cutícula e vai dar o acabamento. A ideia de que a chapinha com temperaturas altíssimas vão fazer com que você consiga um liso mais absoluto, e até a gente vê às vezes o pessoal da parte de equipamento que vende chapinha, secador e tal, falando que, nossa, essa chapinha vai não sei quantos graus e que ela sela muito mais, ela alisa muito mais. Isso é um mito, tá? Porque o ideal de temperatura para se usar num alisamento de cabelo é de 180 a 230 graus Celsius, que é o sistema que a gente usa aqui no Brasil. No sistema europeu, que é Fahrenheit, aí é uma outra medição. Mas de qualquer forma, ela ela tem uma a tabela Celsius, ela tem uma ela é coincidente com a tabela Fahrenheit, ou seja, uma temperatura que é na Celsius, ela tem uma equivalente, falei coincidente, falei errado, ela tem uma temperatura equivalente na Fahrenheit, isso, Celsius e Fahrenheit. Elas têm temperaturas equivalentes com numerações diferentes. Mas como a gente está no Brasil, a gente usa de 180 a 230 graus Celsius. Aí se você tem uma chapinha em Fahrenheit, você tem que ver qual é a temperatura equivalente na tabela Celsius, tá? Então, às vezes a indústria te vende, essa chapinha é muito mais e não sei o quê, mas na verdade isso não é verídico, ou seja, não que não alcance a temperatura alta, mas a temperatura alta ela não vai fazer o cabelo alisar mais, porque o ativo, o produto já age no tempo de pausa e a escova depois vai potencializar isso e a chapinha vai selar, né? Então não é a questão de ter mais temperatura ou ter menos temperatura, neste caso, tá? Acima de 230 graus Celsius. Que em cabelo loiro, por exemplo, cabelo colorido, a gente nem chega nesse 230 aí, porque senão perde a cor do cabelo e aí fica um outro serviço para você fazer depois. Então, continuando, essa ideia de que as temperaturas altíssimas vão te dar mais potencial não é verdade. Então, não acredite nisso. Pense sempre em temperaturas de 180 a 230 graus Celsius. Então, por isso que é importante você não depender só da chapinha. É importante que você faça um trabalho prévio. E aí, gente, não tem jeito, não tem milagre. É o trabalho braçal, tá? O nosso produto, por exemplo, ele facilita um pouco esse trabalho com o ativo que a gente tem nele. Então, você vai ter vai fazer menos força para escovar, a escova vai deslizar mais fácil. Mas nem sempre você tá com um produto que te proporciona isso. Então, o ideal é que você faça um bom trabalho de escova para depois a chapinha vir fazer a parte dela, né? Para dar o toque final, que daí vai dar o alinhamento, vai dar o movimento, vai dar o balanço, né? Porque senão vai dar um resultado que você não vai gostar, você não vai curtir. A propósito, se você estiver curtindo o vídeo, já aproveita, dá um like, dá um joinha, já se inscreve no canal, porque sempre a gente está aqui falando de informações muito importantes sobre cabelo, coisas que eu acho que vão acrescentar aí na sua vida. E compartilha aí com as amigas, com quem você sabe que gosta de lidar com alisamento, que faz alisamento no cabelo, ou que é profissional cabeleireiro. Compartilha esse vídeo, porque isso também ajuda o nosso canal a ser reconhecido pelo YouTube como um canal que oferece um conteúdo interessante, tá? Então, continuando. Bom, estava falando que não era adequado você confiar apenas na chapinha. Então, o trabalho da escova é essencial, né? E usar a chapinha como finalização. Bom, quando você for realizar um alisamento, para você garantir que o cabelo não vai ficar sem movimento, que ele vai ter vida, que ele vai ter forma, sabe? Que ele vai ter um movimento, que a cliente vai se olhar no espelho e vai gostar. Então,
você usa primeiro a escova, depois você usa a chapinha e também é importante lembrar que cada pessoa é única, ou seja, cada organismo vai reagir de uma forma ao procedimento que você está fazendo. Então, estude a sua cliente, entenda a sua cliente, entenda como é a vida dela. Às vezes a pessoa está passando por um momento emocional difícil, isso influencia na resistência do cabelo. Faça coisas que agradem a sua cliente para que ela volte, para que ela fique fiel a você, principalmente nessa parte de procedimento químico, que não é bom a gente ficar pulando de galho em galho. Vou beber uma água. Beba água, viu? Porque às vezes a gente, como cliente do salão, a gente, não se dá bem com uma, vai na outra, depois vai na outra, depois vai na outra, e aí fica aquela bagunça, ninguém sabe nada do seu cabelo, nem de como está o seu organismo, para receber todo aquele procedimento químico, aquela química no seu cabelo. E aí, a tendência é que o resultado não seja bom. A tendência é que você não goste, que você fique infeliz, que estrague seu cabelo. É tanta coisa que pode acontecer que não dá nem pra gente ficar falando muito, porque pra não desgostar e não ficar chateada, sabe? Mas, pra você que é cabeleireiro, combine então a escova e a prancha para um cabelo liso, com balanço saudável e um bom produto que te dê um bom resultado. Então vamos lá, diagnóstico, um bom produto, fazer a escovação e usar uma chapinha na temperatura certa. Tudo isso vai fazer com que a sua cliente saia do salão feliz. Perdão. Se você puder indicar para ela um produto para ela usar em casa, a linha de manutenção, shampoo, condicionador e máscara, isso e finalizador também, né? Isso vai ajudar bastante. Isso vai fazer com que a sua cliente fique mais tempo com o cabelo bonito e fale por mais tempo bem de você, e o que é melhor, que ela volte a tratar e fazer procedimentos químicos no cabelo dela com você. Era isso que eu queria falar hoje. Espero que eu tenha te ajudado, espero que você tenha gostado. Como eu pedi anteriormente, clica aí no joinha, se inscreve no canal e também compartilha o vídeo. Comenta aí embaixo se você já passou por alguma situação, se você é cabeleireira e tem alguma dúvida, ou se você é cliente de salão que vai e não sabe bem como que sua cabeleireira atua, se você tem alguma dúvida de como conversar com ela sobre isso, escreve aí nos comentários que eu vou adorar responder, tá? Visita o nosso site, macbela.com.br, se tiver mais dúvidas é no 11 99885 7832, a gente atende pelo WhatsApp também. E eu queria pedir para você visitar o nosso canal Conversa com Fátima Ribeiro. Lá eu falo sobre as situações da vida, a gente fica filosofando um pouco, a gente conversa sobre o nosso dia a dia, sobre os nossos sentimentos. Eu gosto muito de conversar, então eu tenho esse canal para isso. Então é aqui no YouTube mesmo, Conversa com Fátima Ribeiro. E acompanha a gente nas redes sociais, né? No Instagram, no TikTok, é macbela.oficial, tá? Macbela.oficial no TikTok e no Instagram. Eu vejo você no próximo vídeo, muito obrigada e vamos em frente. Não esquece da escova, tá? Um beijo, tchau!